Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que Deus abençoe o seu domingo poderosamente em nome do Senhor Jesus. Você crê na palavra de Deus? Que através das Sagradas Escrituras nós podemos ter uma compreensão pelo Espírito de Deus que fala conosco de uma forma que Ele nos conduz, Ele nos orienta, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. E hoje eu quero falar sobre a orientação que o Espírito de Deus nos dá para que a gente possa compreender a volta do Senhor Jesus. E você já se perguntou se você faz parte da última geração? Você acredita nisso? Que você faz parte da última geração antes da volta do Senhor Jesus? Olha o que diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pessoal, em cima desse versículo bíblico, eu quero meditar com todos vocês um pouco mais anteriormente em alguns outros versículos que falam dos sinais da volta do Senhor Jesus. Mas antes de eu ler aqui para vocês, eu quero primeiramente comentar algumas coisas que têm acontecido e acredito eu que você sabe. Recentemente no Rio de Janeiro, você viu ali um grande massacre que houve, né? Enfim, mataram lá um monte de traficante, pessoas talvez tinham pessoas inocentes ali no meio, mas acredito eu que a grande maioria ali provavelmente estava no crime, trocando tiro com a polícia, por isso que deu no que deu lá naquela região de mata, onde a maioria deles foram encontrados mortos, assassinados. Resumidamente falando, o amor do ser humano está cada vez mais frio, então eles já não tem mais aquela coisa de pegar o criminoso e colocar dentro de uma cadeia. Não, eles querem matar, eles querem fuzilar, é isso que eles querem. As pessoas que também que estão no crime, eu também não vou passar a mão na cabeça porque elas estão erradas. Eu sei que infelizmente, né, eles próprios colocam a regra deles, né? Eles não querem saber da regra de Deus. O que Deus fala, por exemplo, em relação a você decapitar uma pessoa, em relação a você roubar os outros. Se eles forem ler aquilo que está escrito, o que Deus fala? Deus fala para aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe. Isso se refere à mesma pessoa que rouba. E tem mais a respeito do assassinato, que aqueles que são assassinos, eles não herdarão o reino dos céus. Então, seja a parte da polícia ou seja a parte dos traficantes, eu não defendo. E ela fala que o amor do ser humano está se esfriando, então, infelizmente, a gente vê isso diante dos nossos próprios olhos. A gente vê guerras como essa no Rio de Janeiro, a gente vê guerras lá no Oriente Médio, por exemplo, lá na Ucrânia, Israel, etc. Tem vários países aí, você sabe disso. E não somente isso, então, resumidamente falando, é tanto a parte da natureza como a parte do ser humano. Sabe, os sinais são bem claros diante dos nossos olhos, pessoal, que a volta do Senhor Jesus está cada vez mais perto de acontecer. Então é necessário a gente meditar na palavra de Deus e entender como que a gente pode se preparar para que a gente não venha ser pegos de surpresa e ficar aqui quando Jesus vier arrebatar a igreja dele. Está entendendo? Aqui no versículo 6 diz assim, do capítulo 24 do livro de Mateus: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados. Isso daqui já é outro sinal. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui Jesus está falando sobre a perseguição aos cristãos. Você percebe hoje, por exemplo, lá na China, que um cristão, ele não pode pregar a palavra de Deus como eu estou pregando agora para você aqui, através das redes sociais. Eles são proibidos. Muitos países, como por exemplo a Coreia do Norte, eles não podem ser cristãos lá
porque senão eles serão decapitados, mortos, presos. Isso acontece também na África e em outros países. Diversos países acontece esse tipo de perseguição. Ou seja, não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira ser cristão. Não é você dizer eu sou cristão. Não. É você, muitas das vezes, pagar com a própria vida. Isso é ser cristão. Por exemplo, a gente não tem isso aqui no Brasil, mas você já imaginou se isso acontece aqui no Brasil? Eu te pergunto, você teria essa coragem de parar numa cadeia porque você não negou a sua fé? Você teria coragem de entregar a sua vida a ser decapitado, arrancar os seus dentes, arrancar suas unhas à força, você levar chicotada nas costas, por amor a Jesus Cristo, por amor à sua alma, à sua salvação? Você está entendendo como é sério você compreender o que é ser um cristão de verdade nesses últimos tempos que nós estamos vivendo? Então falei aqui de alguns poucos sinais, como a guerra, falei aqui a respeito da frieza do ser humano. Hoje em dia as pessoas matam como não tem amor. Esse é o resumo. As pessoas não têm amor um para com o próximo. É difícil hoje em dia as pessoas se amarem. Você está entendendo? Versículo 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. E aí a gente vai um pouco mais à frente, no versículo 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. O sol ainda não escureceu, mas os cientistas já comprovam que o sol tem diversas manchas escuras. É como se o sol estivesse apagando o combustível dele. Então, a qualquer momento, pessoal, pode ser que essa profecia venha se cumprir. O sol vai escurecer praticamente, a lua também está escrito aqui, ó, não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Aí no versículo em seguida, 30 diz assim: então, ou seja, depois do sol ter esse sinal, depois de acontecer as guerras, depois do ser humano se esfriar o amor dele, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre uma nuvem, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você está entendendo, pessoal? Então, no versículo 34, a gente fixa novamente nesse versículo que fala sobre a geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Resumidamente falando, pessoal, uma geração é no máximo entre 70 e 80 anos de idade que uma pessoa tem. Isso se refere a uma geração. Está escrito no livro de Salmos. E o próprio Deus também disse lá no livro de Gênesis que a vida do ser humano aqui na Terra não passa dos 120 anos. Conclusão: se tudo isso que tem acontecido, pessoal, começou ali por volta ali do ano de 1930, 40, 50, e começou a se intensificar cada vez mais, principalmente depois do ano 2000. Eu estou resumindo aqui para vocês, eu não vou ficar aqui debatendo teologia, estudo profundo. O que eu sei é aquilo que está escrito aqui, que eu estou passando para vocês. Qualquer leigo pode compreender que a volta do Senhor Jesus está próxima. Você sabe disso. E quem nos ensina isso é o Espírito Santo, pessoal. Poxa, será que você não consegue entender que está escrito aqui, não? Que haverá guerras, haverá rumores de guerras, isso a gente vê. A gente vê a frieza do ser humano, o amor se esfriando. A gente vê os furacões, os terremotos. A gente vê muitos sinais. E poxa, como a gente não pode compreender que Jesus está voltando, pessoal? E a gente levar como se fosse na brincadeira? Você está entendendo? Você viu o que aconteceu recentemente lá no Paraná? Que houve um tornado. Essa semana agora, houve um tornado lá. Quem diria que no Brasil, o país que a gente mora, aconteceria tornado a ponto de destruir uma cidade inteira? Se eu não me engano, ali tinha 14 mil habitantes naquela cidade. Você está entendendo, pessoal, a seriedade que é? E o pior de tudo é que diante de tantos sinais que a gente tem visto, tanto na natureza como na humanidade, as pessoas estão dormindo. As pessoas estão desapercebidas que Jesus está às portas. Para a gente finalizar aqui, eu quero colocar um vídeo nesse momento para você refletir.
de uma pessoa manifestada com um demônio, e o demônio ali manifestado, o próprio espírito imundo, ele já sabe que a volta de Jesus está cada vez mais perto de acontecer. E eu quero que você reflita nisso, não como numa forma, vamos dizer assim, para te amedrontar. Eu não quero isso. Você fique com medo, sabe, como se Jesus fosse voltar hoje. Não, pelo contrário, eu quero que você reflita que assim como o ser humano, o nosso espírito já está se preparando, já está entendendo tudo o que está acontecendo, e os próprios demônios, eles já sabem que Jesus está às portas, e eles provavelmente estão fazendo de tudo para tirar você da presença de Deus, para te matar, para levar você para o inferno. Eu não vou aqui, pessoal, passar a mão na sua cabeça, eu estou aqui para te ajudar. A pessoa que está para te ajudar, ela fala a verdade, porque ela quer salvar a sua alma. É isso que eu desejo para a sua vida, tá? Eu fico por aqui, que Deus te abençoe, mas reflita nesse vídeo que eu vou colocar agora para vocês, e que o Espírito Santo possa te ajudar nessa longa caminhada com Cristo, porque é uma caminhada longa, mas você sabe que está cada vez mais perto de chegar no fim, que é o arrebatamento. Amém? Deus te abençoe. No dia que ele para de orar, de meditar, no dia que ele esquece da onde o teu Deus tirou ele, ali eu já pego. Ali você já pega. É claro, seu homem. Eu peguei essa ordem há pouco tempo do meu chefe. Há quanto tempo você pegou essa ordem? Há 2 anos. Vocês não têm noção. De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto? Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Olha só, as crianças hoje, que existem hoje, não vai ter tempo dela chegar na fase adulta. Não chegarão. O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver, mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um. Você está dizendo... Não há mais tempo para nada. Não há.